Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos aqui, um momento bastante especial do nosso ministério, da nossa igreja, do nosso povo brasileiro. Amanhã é o grande dia de eleições, onde eu e você devemos cumprir como cidadão, como cristão, nosso dever cívico do exercício do voto, né? E voto envolve política. Política, na visão ministerial da ABAPAI, é um ato instituído por Deus e de uma grandeza total, porque Deus assim o estabeleceu para que realmente o povo fosse beneficiado. Ele recruta, ele elege as autoridades para que através dessas autoridades o povo seja governado com benefícios, da forma como ele gostaria que o povo recebesse todos os benefícios. Portanto, o ato político, a política na sua essência, é um ato instituído por Deus. Nós vamos lá para os regimes políticos que Deus instituiu na sua própria palavra. Nós vemos aí o regime patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó, depois alguns líderes que ele mesmo instituiu do seu povo através de José, do Egito, onde ele treina José na casa de Potifar, um grande político do Egito, e depois ele veio a ser abaixo do faraó, o primeiro em termos de autoridade no Egito, mas ele teve um treinamento na casa de Potifar. E aí vem toda a história de exílio do povo de Israel, onde ele levanta um líder chamado Moisés, e esse Moisés também é treinado dentro da casa de Faraó. Ele foi reconhecido como filho da filha de Faraó, todos nós sabemos a história. Estudou, teve grandes sábios, um para cada matéria, em cima de tudo: linguística, oratória, artes de defesas pessoais e, acima de tudo, o quê? Política. Moisés recebeu todo o treinamento político para poder, então, depois governar o povo de Deus durante todo o tempo da caminhada no deserto, né? Deus foi muito sábio nessa escolha. Depois veio Josué, depois de Josué veio os juízes, depois do juiz, o último juiz Samuel, depois Samuel vem quem? Através da vida de Samuel, Deus pede para que ele consagre Saul como primeiro rei de Israel. Depois vem Davi, depois vem Salomão, e depois vem Roboão, e depois todos os reis, tanto de Israel, das 10 nações do norte, como também de Judá e Benjamim. Aí nós vemos o período do exílio, onde que Deus levanta o profeta Jeremias para poder falar com o povo, e leva o povo 70 anos para a Babilônia, e lá fica. Deus usa Nabucodonosor para poder fazer cumprir aquilo que ele falou na boca de Jeremias, que ficaria durante 70 anos sobre exílio. Depois levanta Esdras, Neemias vem para a reconstrução dos muros de Jerusalém, e aí vem todo o período do Império Romano. Tem um período interbíblico que é entre o Novo e o Antigo Testamento, 400 anos, onde Deus não levanta profetas, mas prepara o caminho através do Império Romano, onde realmente houve uma pax no mundo, né? Para que o grande Rei dos Reis, o grande Senhor Jesus Cristo e Salvador, viesse e estabelecesse a sua monarquia, onde ele prepara líderes, os 12 apóstolos, depois prepara também Paulo, né, para poder ser um dos grandes líderes. Amados, e ele é o divisor da história. Ele é o grande Rei dos Reis, o grande monarca, o regime político da monarquia estabelecido. Ele estabeleceu e dividiu a história. Portanto, antes dele e depois dele, todos os grandes líderes, todos os grandes reis, todos os grandes políticos foram instituídos por ele. E ele determinou. Existe um texto em Romanos 13, 1 e 2, que eu quero citar para vocês o seguinte. Diz assim a Bíblia: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu.
E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Deus não muda a sua palavra. Deus não muda. Ele faz cumprir a sua palavra. Em Jeremias 1,12 ele fala que ele vela para cumprir a sua palavra. Portanto, quando é eleito uma autoridade, nós devemos obediência a essas autoridades, para que o quê? Não venha condenação nem sobre você e nem sobre mim. Portanto, amanhã é um dia muito especial, onde você tem o seu direito de votar. Em quem? Existem os partidos políticos no nosso país de esquerda e de extrema esquerda. Cuidado, analisem. Se você tem uma aproximação ou uma similitude, etc., um envolvimento com partido, com candidatos que desenvolvem esses partidos, nós temos que tomar cuidado. São partidos, né? Alguns do centro também, do partido do centro, depois tem o partido da direita, e nós sabemos quais são, vocês também sabem. Esses partidos de esquerda são extremistas na sua ideologia de gênero. Eles são a favor da morte dos nascituros, dos bebês, ou seja, são a favor do aborto, ideologia de gênero, que é a criança que tem que decidir qual é o sexo que ela quer ter, despertando a inocência das crianças na área sexual em momentos totalmente errados, casamentos homoafetivos, no qual a Bíblia eu não vejo nenhum casamento nessa natureza. Deus instituiu Adão e Eva, homem, mulher, macho e fêmea. Enfim, esses partidos de esquerda e extrema esquerda são a favor de tudo isso, da deterioração da família, dos valores da família e tudo isso. Então, não votem em candidatos desses partidos, para que você não sofra, para que eu e você não possamos sofrer por conta daquilo que Deus já instituiu. Eu volto a dizer, leia Romanos 13, 1, 2, é sério isso. Então, ore a Deus. Por quê? Porque toda autoridade é constituída por Ele, e Ele olha, Ele usa o teu voto, a tua consciência de voto, para poder eleger aquelas pessoas que Ele instituiu. Amém, amados? Amanhã é um dia de voto, amanhã é um dia de você exercer o teu direito. Amados, Ele é o grande Rei dos Reis. Todos os grandes políticos que foram constituídos e que Ele permitiu que viesse, eu citei só alguns, tá? Dessa extrema esquerda, e você sabe da história, né? Eu citei aqui, ó, nós temos Hitler, nós temos Stalin, nós temos Pinochet, Saddam Hussein, Mao Tse-tung lá na China, nós temos Mussolini na Itália, Gaddafi na Líbia. Olha só o que é história e o que esses homens patrocinaram, né? Kim Jong-un lá na Coreia do Sul, nós temos Xi Jinping na China, você sabe muito bem qual é a política partidária comunista que esse homem exerce, Fidel Castro, Hugo Chávez e Che Guevara, e aí você vai ver muitos outros. Aqui no nosso país, o nosso ex-presidente Lula, e nós sabemos o que sofremos com esses partidos de extrema esquerda. Porém, a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Quem? Que o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, o meu e o teu Senhor, é Senhor. Todos eles vão se dobrar diante do Senhor. Porque assim Ele já disse e assim vai acontecer. Queridos, votem amanhã. Procure votar em pessoas que realmente tenham uma ideologia correta, bíblica, a favor da família, ok? Procure ver os candidatos cristãos, não é? Eu não vou dizer nem evangélico, né? Eu tenho discutido muitas vezes com a Estela com a questão das minhas afirmações. Eu vou estar dizendo aqui uma opinião minha, não estou dizendo que isto, que você deve seguir essa opinião. Eu tenho uma opinião, né?
Cuidado com os líderes cristãos que você escolhe, não é? Tome muito cuidado, porque alguns são amigos do Evangelho, mas não têm compromissos nenhum com o Evangelho. O objetivo dele não é abençoar o povo, não é exercer o poder de uma vereança ou então de uma prefeitura, de uma Câmara estadual, né, de deputados estaduais, federais. Eles buscam primeiro se autossatisfazer. O objetivo é se auto-beneficiar, não é beneficiar o povo. E nós temos sido decepcionados com muitos da bancada evangélica, seja em todos os três poderes, municipal, estadual e federal. Por quê? Porque quando chegam lá, a situação muda. Quando chegam lá, eles são obrigados a compactuar com essa politicagem. Essa politicagem. A política, na sua essência, não existe hoje. O que existe é a politicagem. É o exercício de si próprio, em benefício de si próprio, não do povo. E aí envolve o quê? Corrupção. Envolve mentira. Envolve suborno. Deterioração do patrimônio público, do dinheiro, do erário público. Ao invés de ser defensor do erário público, ele é o que saca o erário público, e todas essas pessoas darão conta a Deus um dia. Querido, cuidado, ore a Deus. Nós temos candidatos cristãos, ok? Que realmente têm uma ideologia e sabe que pode transformar, não é? Pode transformar essa politicagem que existe hoje no mundo. Eu não estou dizendo só no Brasil, no mundo inteiro. Então, ore a Deus e exerça o seu direito de voto, né? Deus sabe de todas as coisas. Quero desejar um final de semana maravilhoso para você, um sábado final maravilhoso, um domingo abençoado, onde vamos adorar ao Senhor, e exerça assim. Preste atenção. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus, aquilo que ele instituiu. E aqueles que assim procedem, ou seja, agir contra a autoridade, procedem e trazendo o quê? Condenação sobre si mesmo. Deus é o único que julga, o único juiz. Então, para que você não reclama das autoridades amanhã, para que você não fale mal delas, ou que você venha se arrepender de tudo, ore a Deus e busque aquelas pessoas que têm caráter, não é? De preferência, aqueles que são irmãos em Cristo, ok? Em Cristo. Amém, amados? Essa é a posição nossa, a posição do ministério da Abba Pai, e eu sei que você vai fazer o exercício da cidadania amanhã com muita responsabilidade, orando a Deus. Amamos vocês e que realmente todos tenham um final de semana abençoado. Amo todos vocês. Deus abençoe. Fique com Ele.